Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios. Abra o teu coração nesta noite. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. O próprio Jesus está neste lugar. Aleluia. Se você encontrou Jó 42, coloque-se de pé em reverência à palavra do Senhor. Jó 42, vamos ler do versículo 1 ao 17. Pastor, não estou achando. Abre lá o livro de Salmos, Salmos 1, é o anterior a Jó 42. Amém? A palavra do Senhor nessa noite nos diz o seguinte: Então respondeu Jó ao Senhor dizendo: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o tenamita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó e oferecer holocaustos por vós. E o seu servo Jó orará por vós, porque deverás a ele aceitar, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura. Porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o tenamita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamita, fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão na sua casa, e condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 juntas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemita, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Queren, Apuque, e em toda a terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viveu seus filhos aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então Jó morreu velho e farto. Amém? Vamos orar? Deixe sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Senhor Deus, na sua presença, ó Pai, nós nos colocamos diante da sua graça, ó Pai, diante da sua presença, ó Pai. Fala conosco, ó Pai, poderosamente. Senhor, em nome de Jesus, que não seja eu falando, mas sim o Teu Santo Espírito falando através da minha vida. Espírito Santo de Deus, testifique esta palavra ao coração de cada um. Então, Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém? Qual que está melhor? Esse está melhor ou esse aqui está melhor? Esse primeiro ou esse segundo? O primeiro? Esse? Está ouvindo melhor aí? Ou esse daqui? Esse? Então tá bom. Então vamos para glória a Deus. Amém. O Ju está lá tentando regular lá também,
vai dar certo, em nome de Jesus. Jó é uma figura emblemática, irmãos, na Bíblia. Os teólogos liberais, eles abandonaram, aqueles que abandonaram a fidelidade das Escrituras, dizem que Jó ele não existiu, que ele é uma metáfora, que ele é uma lenda, que ele não foi uma pessoa real. Nós discordamos totalmente desta posição. Então a pergunta é: quem foi esse homem? Jó. A Bíblia diz que ele foi um homem muito rico. Muito rico. Aliás, o mais rico da sua geração lá no Oriente. Mais rico. A Bíblia diz que ele foi um homem crente. A Bíblia diz que ele é um homem crente. Sabe o que é um homem crente, irmãos? Ele era um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal, um homem íntegro, um homem reto. A Bíblia diz que Jó era um pai exemplar, que orava pelos seus filhos todos os dias, orava de madrugada, orava perseverantemente, a palavra nos diz bem assim, preocupado com a vida espiritual dos filhos. A Bíblia diz que ele era um homem generoso, ele era os olhos dos cegos, a palavra nos diz que ele era a perna dos aleijados, que ele ajudava as viúvas, ajudava os aflitos em tempo de refrigério, sabe aquele refrigério na alma que às vezes as pessoas precisavam? Ele trazia esse refrigério a essas pessoas, trazia esperança a essas pessoas. A Bíblia diz que apesar de todos esses predicados, Jó ele foi um homem provado por Deus. Diz as Escrituras que Satanás um dia levanta uma suspeita acerca da motivação de Jó, dizendo para Deus que Jó só servia a Deus porque Deus o abençoava, porque Deus cercava a casa de Jó com uma muralha de proteção, trazendo a ideia que Jó era alguém que somente se subordinava a Deus, somente adorava a Deus por aquilo que Deus o oferecia, e levantando até a suspeita de que ninguém serve a Deus senão por interesse. E Satanás acusou Jó de amar mais o dinheiro do que a Deus. Ele acusou Jó de amar mais a família do que a Deus. O diabo acusou Jó de amar mais a si mesmo do que a Deus. Então, por providência divina, para testemunho da história, Deus ele permite Jó ser golpeado por duras provas. E Jó foi provado. Primeiro, ele perdeu os seus bens, perdeu o que ele tinha. Sendo um homem rico, decretava falência. Segundo, Jó, ele tem a amarga experiência de ver todos os filhos dele, 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres, e serem mortos num único acidente. Talvez uma das providências mais duras que se vive na vida, né? Um pai sepultando todos os filhos no mesmo dia, num único dia, num único momento. E se não bastasse isso, irmão Jó, ele foi golpeado também com uma enfermidade mortal. Feridas do alto da cabeça até a sola dos pés. Esse homem, irmãos, já falido, enlutado, agora precisa enfrentar uma mortal enfermidade. Se não bastasse isso, a sua mulher se insurge contra ele, contra Deus, e fala assim: olha, por que você conserva ainda a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Se não bastasse essa tempestade, um outro vendaval vem sobre ele. Os amigos vieram, em vez de consolarem ele, serem pessoas que vão apoiar a ele, muito pelo contrário, chegam lá e começam a acusar a Jó, acusando ele de adultério, acusando Jó de ser ladrão, de usar de desonestidade. Com tudo isso, irmãos, a Bíblia diz que Jó levanta a Deus 17 perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? E as perguntas são profundamente pertinentes. Por que eu estou sofrendo?
Por que que a minha dor não cessa? Por que que eu enterrei meus filhos? Por que que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que é que eu não morri ao nascer? Por que que o Senhor não me mata de uma vez? Jó, no centro da tempestade, no miolo da crise, ele olha para o céu e ele então ergue a Deus 34 queixas contra Deus. E esse homem, irmãos, ele está lá no fundo do poço. No fundo do poço. Perdeu seus bens, perdeu a sua saúde, enterrou os seus filhos, foi abandonado pela esposa, e a maior e mais profunda crise da sua vida, foi acusado pelos seus amigos. E diante de tantas perguntas e queixas, irmãos, a única resposta que ele escutou foi o silêncio de Deus. E eu posso lhe garantir, o silêncio de Deus, irmãos, ele grita mais alto na nossa alma do que o ruído mais barulhento de qualquer circunstância adversa. Essa é uma realidade. Jó, ele perdeu, diríamos, tudo, exceto Deus, exceto a fé. E é nessa crise medonha que ele arranca do peito um brado de esperança e diz: mas uma coisa eu sei, que o meu Redentor, ele vive, aleluia, que eu verei o meu Redentor. E então, irmãos, Deus ele rompe o silêncio e cuidadosamente faz a Jó 70 perguntas. Se você for ler o livro de Jó, você vai ver tudo isso. 70 perguntas, todas perguntas retóricas, impossíveis de serem respondidas. E Deus ele pergunta: olha, Jó, onde que você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Jó, onde que tu estavas quando eu espalhava as estrelas no fundamento? Onde que tu, Jó, estava quando eu cercava as águas do mar, impedindo elas de que invadissem a terra? E Deus ele foi revelando a sua majestade, a sua grandeza, a sua soberania a Jó. E Jó, irmãos, ele foi como que esmagado diante da grandeza e da majestade de Deus. Jó, ele vai descobrir algumas coisas magníficas. Primeiro, ele descobre quem é Deus. Em segundo, ele descobre quem eu sou. E, aliás, irmãos, essas são as duas maiores revelações da existência. Ninguém pode viver de forma significativa na vida, primeiro, se não conhece a Deus, se não sabe quem Deus ele é. Ninguém pode viver uma vida sensata sem saber quem é Ele mesmo. Então, irmão, Jó, no capítulo 42, nesse texto que nós lemos, ele trata algumas coisas. E nós precisamos compreender essas coisas. E uma das coisas que ele compreende é que ele conhece a Deus. No verso 2, Jó 42, ele diz assim, ó: bem sei eu que tu tudo podes. Irmãos, não há descoberta mais importante na vida do que esta, nesta noite. Não tem. Quem que é o seu Deus? Quem é? Quão grande, irmão, é o seu Deus? Quanto que pode o seu Deus? Vejam vocês, irmãos, que a circunstância, ela não mudou. O que mudou foi o conceito. Não foi a realidade circunstancial que mudou, irmãos. Foi a teologia que mudou. É a restauração, irmãos, ela não começa quando as coisas mudam. A restauração começa, irmãos, quando a mente, aqui ó, dentro da cabeça, quando o nosso entendimento, ele muda. A restauração começa, irmãos, quando você entende as verdades espirituais com clareza. Isso é libertador. Com nitidez, irmãos, quando você compreende essas verdades espirituais com nitidez, apesar de repente de estar passando por os maiores problemas. Eu garanto, irmão, que eu tenho problema, você tem problemas,
Fosse um só, ainda olha lá. Seu irmão que está do teu lado, olha para ele aí, pergunta para ele: irmão, você tem problema? Assim, nenhum nem dois. Nenhum nem dois. Não é nem singular, é plural, pastor. E plurais, né? Coloca plurais nos plurais. Mas entenda, irmãos, que quando nós passamos por esses problemas, quando nós entendemos com nitidez, mesmo passando por esses problemas, algumas verdades espirituais, irmãos, as coisas mudam. As coisas mudam totalmente. Jó, ele diz assim: eu sei que tudo podes. Irmãos, o seu Deus, ele controla o universo. O meu Deus, ele controla todas as coisas. O seu Deus, irmãos, ele dirige as estações do ano. O seu Deus, irmãos, ele dirige as nações. O seu Deus, ele tudo pode. E essa é a verdade, irmão, que você precisa também compreender à luz desse texto. A segunda coisa, irmãos, que Jó ele vai entender de uma maneira tão linda é que Deus ele tem um plano. Deus tem um projeto. Deus tem um propósito. E que não existe acaso, não existe sorte, não existe azar, não existe sincretismo ou misticismo. Ele diz que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Irmãos, entender isso é libertador, é poderoso. Entender isso, irmãos, traz aqui, refrigério para a nossa alma, refrigério para a nossa vida. Entender isso, irmãos, você passa a compreender que a sua vida não é uma lasca de madeira que é jogado lá no mar da vida e empurrado de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias. Você não está à deriva, irmão. A sua vida, irmãos, está nas mãos de Deus, um Deus todo-poderoso, e Ele está trabalhando não contra você, mas a favor da sua vida. Aleluia! Ele está trabalhando para você, para que todas as coisas em sua vida cooperem para o seu bem. Você pode dizer isso para o seu irmão? Fala: Deus está trabalhando, Deus está agindo. Creia, olha nos olhos, irmão, e fala: Deus está trabalhando. Você consegue olhar nos olhos da pessoa? Deus está trabalhando. Isso aqui não é uma frase de efeito, irmão. Isso aqui é algo que você tem que ter como a sua verdade espiritual. Deus, ele está trabalhando a seu favor. E ele, irmãos, descobre algo maior ainda. Ele vai reconhecer agora também, não só quem Deus ele é, mas Jó ele reconhece quem ele é. E a primeira coisa que ele descobre, irmãos, é que ele é extremamente limitado em seu conhecimento. No verso 3 ele relata: verdadeiramente eu falei o que eu não entendia. Jó ele fala isso. Irmão, quanto mais um homem sabe, quanto mais um homem conhece, quanto mais ele granjeia conhecimento, quanto mais avança na sabedoria humana, mais humilde o homem é. Sabe por quê? Porque só lata vazia faz barulho. É só restolho xoxo que não se dobra. O que você sabe é quase nada, irmãos, diante daquilo que você não sabe. Tem muito mais coisas que você não sabe do que coisas que você sabe. Entenda isso. O sábio, irmãos, é aquele que sabe que ele não sabe. E nós não sabemos, irmão. Porque o que eu ou você ou nós sabemos, irmãos, é muito pouco em relação àquilo que existe ainda para nós entendermos ou aquilo que Deus ele é. Então o sábio é realmente aquele que sabe que ele não sabe. Porque o que você sabe, irmãos, não é nada comparado àquilo que Deus ele faz, aquilo que Deus ele é. Deus ele é um ser, irmãos, que nós nunca vamos conhecê-lo totalmente. Mesmo na eternidade, nós vamos ter toda a eternidade para conhecer Deus, mas na infinitude de Deus nós nunca conheceremos totalmente a Deus, porque Deus ele é infinito.
Então, irmão, quando você chega diante de Deus, o Todo-Poderoso, nós não podemos chegar com o nosso nariz empinado. Porque nós não podemos chegar com soberba, altivez. Você precisa compreender que você é um ser limitado, profundamente limitado diante da grandeza de Deus. E Jó, ele descobriu muito mais do que somente isso. Ele descobriu, irmãos, que o seu limitado conhecimento é limitado ao extremo. E ele percebeu a sua limitação não só da vida, não só da realidade, não só da história, não só dos conhecimentos. Ele nos fala sobre o versículo 5, dizendo assim: Deus, eu te conhecia de ouvir, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu quero te perguntar, você conhece a Deus? O quanto você conhece a Deus? Porque, irmãos, conhecer a Deus não é simplesmente uma coisa teórica. Não é uma matéria que você vai para uma escola para aprender, e lá você descobre as coisas, e aí você prova os caracteres de Deus, as características de Deus, os atributos de Deus. Não, irmão, isso aqui você aprende num livro de teologia. Um bom livro de teologia te ensina tudo isso, os atributos de Deus. A pergunta é: você conhece a Deus? Você conhece a Deus, irmãos, a sua essência? E para nós conhecermos a Deus, irmãos, a sua essência, nós temos que conhecer a Jesus. E o próprio Jesus já disse isso, que a vida eterna é essa: conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem Ele enviasse. Quando você conhece Deus, irmãos, quão íntimo você é de Deus, quão profundamente você se relaciona com Deus, é quando você percebe que você é diferente, onde Deus, apesar de tudo que Ele é, Ele te ama, Ele te conhece, Ele cuida de você. O homem, irmãos, esse homem Jó, apesar dele receber o maior elogio de Deus, Jó, ele era um exemplo. O próprio Deus disse: olha, não tem ninguém na terra como ele. Era um exemplo para Deus, Jó. E esse homem, em um momento, ele bota a mão na boca e ele fala assim: olha, Deus, eu somente te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu quero te dizer, irmãos, que você pode conhecer mais a Deus. Você pode ter muito mais de Deus. E mais ousadia, oração. Irmãos, uma coisa que me chama a atenção na Bíblia é o livro de Efésios, lá no verso 3:19, onde Paulo ele ora. E essa oração de Paulo era uma oração muito ousada, sabe por quê? Porque Paulo ele fala assim: olha, eu oro para que vocês não sejam tímidos diante de Deus, e que vocês venham a conhecer toda a plenitude de Deus. Paulo ele ora dessa forma, para que nós conheçamos a plenitude de Deus. Não, você pode conhecer essa plenitude, porque esse Deus, irmãos, ele é transcendente. Nem os céus dos céus podem deter esse Deus, mas nós precisamos conhecê-lo. Irmãos, esse universo, qual que é o tamanho do universo? Segundo os cientistas, o universo ele tem um tamanho, e ele é medido em 93 bilhões de anos-luz, e Deus é maior do que esse universo. Mas sabe o que é 93 bilhões de anos-luz? É assim, ó, para você pegar de uma ponta a outra do universo, a velocidade da luz, que é a velocidade máxima que nós conseguimos compreender, você leva 93 bilhões de anos para chegar de uma ponta na outra. E o nosso Deus é maior do que tudo isso, muito maior. E eu lhe garanto, irmãos, que nem toda a eternidade vai ser suficiente para você conhecer a Deus por completo. Ele não é limitado, irmãos, em seu ser. Deus ele não tem um limite.
E Deus, ele diz: eu vou lhe dizer, irmãos, que ninguém pode conhecer a Deus sem conhecer a si mesmo. Alguém pergunta: pastor, como que eu lido com a vaidade? Como que se lida com a altivez? Como que se lida com a soberba? A resposta, irmãos, é a seguinte: conheça a Deus. Conheça a você mesmo. Quem conhece a Deus, irmãos, conhece a si mesmo. E aí não tem espaço para arrogância. Não existe espaço para arrogância no seu coração se você conhece a Deus. Jó, ele fala isso. Jó, ele fala assim: olha, eu me abomino no pó e nas cinzas. Mas o que mais me impressiona, irmãos, é que esse Deus, ele é um Deus da restauração. A restauração, sim, mas não é um Deus da explicação. A restauração, sim, mas a explicação, não. E eu queria que você fosse comigo lá no verso 10. Se puder projetar, Charles. Jó 42, 10. Porque numa lida só, numa sentada só de você ler o livro de Jó, você vai descobrir que o verso 10 ele é a chave desse livro. Porque o livro, irmãos, ele não trata do sofrimento. Muitas vezes a gente lê o livro de Jó e quando fala de Jó, fala: é aquele camarada que sofreu. É um livro de sofrimento. Quando vai se pregar sobre Jó, fala: vai pregar sobre sofrimento. Mas, irmãos, não é um livro que trata de sofrimento, mas ele trata de restauração. O livro, irmãos, ele nos leva ao fundo do poço da angústia, da dor humana, para dizer, irmãos, que por mais profundo que seja esse poço de sofrimento, a graça de Deus, ela vai lá no fundo para te tirar de lá. Por mais difícil que seja a situação que você está vivendo, a graça de Deus, ela vai lá no fundo e te tira desse profundo poço ao qual você está vivendo. Eu não sei a crise, irmão, que você está vivendo, a dor que está latejando, porque por vezes a dor ela lateja lá no seu peito. Eu não sei a circunstância, irmãos, que está assolando a sua alma, e por vezes nós perdemos noites de sono. Eu não sei qual que é a crise que você está vivendo de repente no seu relacionamento com os seus filhos. Eu não sei o que você está vivendo no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido. Eu não sei o que você está vivendo quanto à sua saúde. Eu não sei a crise, irmãos, de repente que você está com o seu relacionamento com as suas amizades, com os seus amigos. Eu não sei. O que eu sei, irmãos, que nesta noite Deus ele pode colocar consolo na sua alma e colocar você de pé, porque esse é o Deus que eu conheço. E o que está escrito, pastor, lá no verso 10? O verso 10 ele diz assim, ó: o Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha tido antes. Irmãos, o que está escrito aqui e por que está escrito aqui? O que está escrito aqui, irmãos, é que os amigos dele, por quem ele orou, mas também são aqueles que o acusaram de ladrão. Você percebeu isso? E Jó, ele era um homem generoso. Acusaram Jó, irmãos, de explorar os pobres e de explorar as viúvas. Esses são os amigos de Jó, quando diziam que Jó eram as pernas do aleijado e os olhos do cego. E eu faço uma pergunta simples a você: qual a sua reação quando alguém acusa você sendo inocente? Você fica feliz? Você dá pulos de alegria? Olha, estão me acusando, mas eu sou inocente. Você olha e fala, se você diz assim: ai, que coisa maravilhosa, porque a Bíblia diz: feliz daqueles que são injustiçados, bem-aventurado, né? Uma bem-aventurança. É assim que você reage? Animado? A resposta é não. Ninguém fica feliz.
Mas o que Deus ele diz aqui para Jó, irmãos, porque você lê o livro e ele se defende, ele se queixa e o coração está abatido. E Deus ele disse uma coisa, irmãos: olha, filho, diante de tudo que você está vivendo, diante de tudo que você está passando, vamos mudar o método? Deus ele fala isso para Jó. Pare de se defender. Jó, pare de se queixar. Entra na brecha da intercessão. Você já ouviu falar da brecha? Entrar na brecha da intercessão? Pare de se defender, pare de se queixar. Ore para esses homens que estão te massacrando. Comece a orar por eles. Irmãos, ninguém pode orar para alguém que tem mágoa. Você já conseguiu orar para alguém tendo mágoa na pessoa? Ninguém consegue orar, irmão, para alguém que tem mágoa. Ninguém consegue orar e ao mesmo tempo orar e abençoar. Para intercessão, irmãos, tem que ter o perdão no coração, aqui dentro. Você não consegue interceder por alguém que magoou, que você está com mágoa no seu coração. Diz a Escritura que quando ele começou a orar pelos seus amigos, Deus mudou a chave. Deus mudou a vida dele. Deus restaurou a história. Deus restaurou a sorte de Jó. A Bíblia diz isso. E eu quero dizer, irmãos, que Deus, ele é o Deus da restauração. E entenda, irmãos, que as 5 áreas que Satanás ele tentou destruir na vida de Jó, Deus restaurou todas elas. Deus é o Deus da restauração. Deus ele restaurou a saúde. Deus deu mais 140 anos, irmãos, para Jó. Tem uns irmãos que falam assim: não, chegando nos 100 anos, pastor, tá bom. 140 anos pegou Jó. E ainda que a medicina, irmãos, tenha dado uma sentença de morte, Deus ele pode alterar esse diagnóstico. Deus ele pode estender as suas mãos, irmãos, e fazer um milagre. Porque a última palavra é a palavra do Deus vivo. O que você está vivendo hoje? Segundo, irmãos, Deus ele restaura também os bens de Jó. Deus ele não restaura só a saúde. Deus ele restaura os bens de Jó. No verso 12 diz que Deus o abençoou, o último estado de Jó, mais do que o primeiro. E você nota que Deus, irmãos, deu o dobro para ele. Talvez essa pandemia trouxe prejuízo financeiro para você. Talvez a sua empresa caiu o capital. Talvez você abaixou, irmãos, o seu salário, teve que abaixar. Talvez tenha perdido, irmãos, recursos diante de uma crise nacional, diante de uma crise mundial. Talvez você esteja, irmãos, com o seu coração preocupado com toda essa atividade que se avizinha por aí. Como é que está o seu coração? Eu quero te dizer, irmãos, que Deus ele é poderoso para restaurar a vida financeira. Que Deus, irmãos, ele é poderoso para colocar você, para dar um novo horizonte para a sua vida. Que Deus ele é poderoso, irmãos, para mudar a tua história, para trazer uma restauração completa sobre todas as áreas da sua vida. Deus ele dá saúde. Deus ele restaura a vida financeira. Terceiro lugar, irmãos, Deus ele restaura também o que a Bíblia diz, as amizades de Jó. E eu acho isso impressionante, porque aqui é um princípio de vida, irmãos, dos mais sábios para a sua vida, para a minha vida. Via de regra, quando você está sendo injustiçado, quando você quer tomar essa causa nas suas mãos, você quer fazer justiça. Quando você, de repente, quer tomar ali essa causa nas suas mãos, de repente você quer para devolver as acusações daqueles que estão fazendo acusações contra você. E aí o que acontece, irmãos, é que Deus ele vai lá para os acusadores de Jó, e Deus diz bem assim para eles: ó, olha, vocês foram loucos, vocês não falaram de mim, que eu sou justo, mas vocês falaram de Jó, vocês falaram coisas terríveis, mas agora para vocês serem restaurados, vocês vão ter que ir lá até Jó,
ao qual vocês acusaram levianamente, e aquilo que Jó orar por vocês, eu vou te abençoar e vou livrar vocês. Eu vou restaurar vocês. E aí os amigos de Jó voltam até Jó, chegam até Jó, e ali então a oração de Jó pelos amigos dele é que traz a restauração. O que Deus está nos ensinando aqui, irmãos? Deus está nos ensinando um princípio. Qual o princípio? Se você cuidar da sua piedade, irmãos, Deus ele vai cuidar da sua reputação. Não tente se defender. Você tem que andar com Deus, irmãos, porque quando você anda com Deus, Deus ele defende você. Deus é o nosso defensor. Quando você anda com Deus, irmãos, quem criticou você vai voltar a mudar, vai voltar e vai mudar de opinião contra você, a seu respeito. E aí Deus ele restaura as amizades de Jó. E mais que isso, Deus ele restaura o casamento de Jó. Eu vi um pregador dizendo que Jó ele se casou novamente com uma outra mulher, que aquela mulher não servia, que ele buscou uma outra alternativa. Mas a Bíblia ela não passa essa ideia. A Bíblia não diz isso. E todo preceito bíblico é contra isso. Então, irmãos, eu creio que Deus ele é tão maravilhoso que Jó ele se casou com a mesma mulher. A mesma mulher que desejou para ele a morte. Mandou que ele morresse na hora do sofrimento. Tem que ter perdão. E casamento é isso. É relacionamento de pessoas que não são perfeitas e que precisam recomeçar todos os dias. Talvez você está magoada com o seu marido. Talvez você está magoado com a sua esposa, com a sua mulher. Eu não sei o que acontece. Talvez você está pensando até que não tem mais jeito. Muitas pessoas até pensam em jogar a toalha. Mas eu quero te incentivar, irmãos, porque Deus é aquele que restaura todas as coisas. E Deus vai restaurar o seu casamento. Perdoa o seu marido. Perdoa a sua mulher. Deus ele nos instrui a um recomeço, a um novo ânimo. Porque, irmãos, o melhor de Deus, ele está por vir. O melhor de Deus, irmãos, ele está pela frente. Creia nisso. Você vê que quando Jesus ele faz o milagre do vinho novo, o vinho novo é melhor que o vinho antigo. A restauração de Deus traz a melhoria para a nossa vida. Deus ele melhora, irmãos, o teu casamento. Deus ele melhora a tua vida financeira. Deus ele melhora as situações na sua vida. Até quando eu cheguei aqui, eu estava conversando com o Márcio lá fora. O Márcio estava falando para mim das aventuras, né, Márcio? Das cristoincidências, porque não tem coincidência para crente, irmão. É Deus trazendo ali a hora certa, o momento certo. Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer. O mais ocupado de todos é Deus está ali pegando para usar. Ah, pastor, eu sou muito ocupado para Deus me usar, para Deus trazer. Não, irmão, é esse mesmo que Deus gosta. E aí o Márcio estava contando das histórias dele, que ali entra pessoas no carro, ele leva para lá, traz para cá, né, Márcio? Irmãos, e é cada problema. Aparecendo a minha mesa lá da TIM, né? Na hora que congestiona lá, por quê? Por causa das situações, das circunstâncias que as pessoas trazem. Por quê? Irmãos, as pessoas estão sem Deus. As pessoas estão precisando de Deus. As pessoas não estão conhecendo Deus. E sabe o que acontece com essas pessoas? Elas ficam perdidas, porque não tem um norte, não tem um Espírito Santo de Deus, irmãos, que dá a direção. E aí as pessoas acabam fazendo coisas erradas, que trazem consequências terríveis para a sua vida. Essa sexta-feira mesmo eu estava aqui orando. Orei pela sua vida, orei pela sua casa, pela sua família. Tinha mais gente orando aqui comigo. E Deus me mostrou uma pessoa, 2 vezes, não uma, 2 vezes. E hoje eu fui falar com essa pessoa.
E justamente, irmãos, Deus ele revela para que haja restauração. Eu não preciso falar o nome, não preciso falar quem é, mas a pessoa estava assim: olha, pastor, a realidade é que eu estava pensando em me separar. A minha vida está terrível, meu casamento está terrível. Mas por que está tudo isso terrível? Por causa disso, daquilo, por causa do ciclano, do Beltrano. Irmãos, não era nem nada a ver um com o outro, eram as situações da vida que estavam levando ele àquela circunstância. Eu falei: não, irmão, para com isso. Não é assim não. Para você lidar com isso, você tem que fazer assim. Vamos orar aqui, vem cá. E aí nós oramos. E Deus mudou o coração deles. Mudou o ânimo. Mudou o entendimento. E eu creio que Deus está mudando a situação. Porque, irmãos, quando nós oramos a Deus, Deus ele traz a revelação, Deus ele traz o agir, Deus leva a gente lá, Deus faz. O que acontece é assim, Deus ele está agindo a nosso favor, Deus ele não nos deixa à mercê, Deus ele não nos abandona, Deus está cuidando de todas as coisas. Só que nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque há uma guerra, há um lado onde o inimigo ele lança os dardos, há um lugar onde o inimigo ele serve banquetes todos os dias. Só que somos nós que decidimos pelo livre-arbítrio entre comer aquele banquete ou não. O problema é que se nós comermos do banquete que o inimigo oferece, irmãos, sabe o que acontece? Vai te dar indigestão, vai te dar uma dor de barriga, vai te causar uma convulsão. Come lá do banquete do inimigo, você vai ver que é a convulsão espiritual que você vai ter. O inimigo ele é astuto, irmão, porque ele age de uma forma que aos pouquinhos ele vai minando. Aos pouquinhos ele vai trabalhando e fazendo assim: olha, não tem problema. Olha, é assim mesmo. Olha, é normal. É assim que acontece. E não é, irmão. Sabe por quê? Porque o inimigo ele vai fazendo assim aos pouquinhos para ir anestesiando o pecado na sua vida, cauterizando o sentimento que você tem a respeito do pecado, para chegar uma hora, irmão, que você não mais venha se assustar com o pecado, e aí é a hora que você cai. Para chegar uma hora que você não tenha mais temor a Deus, antes de você cometer aquilo que você antes achava um absurdo, mas que agora se tornou normal. Porque aos pouquinhos foi se tornando algo normal. E a hora que você vê, irmão, você está num lago de lodo, coberto até a cabeça, todo sujo. E aí para sair, irmão, é problema. Às vezes você, hoje, precisa de uma restauração, como aconteceu na vida de Jó. Que Deus ele restaurou. Deus ele pode mudar a sua história. Deus pode mudar a sua realidade. Deus ele restaurou, irmãos, até os filhos de Jó. Jó tinha 10 filhos, passou a ter mais 10 filhos. Mas eu tinha que ter 20, não foi o dobro, não, irmão? Quem é filho não deixa de ser filho. E eu acho isso aqui incrível. E eu quero te corrigir diante de uma frase. Porque às vezes morre uma pessoa e a pessoa fala assim: olha, meus pêsames pela sua perda. E eu achei interessante uma vez que a pessoa falou assim: eu não perdi, eu sei onde ele está. Quem você perde, algo que você perde, irmão, você perde e não faz ideia de onde está. E essa pessoa, quando eu chegava, meus pesos pela sua perda, falou: não, eu não perdi, eu sei aonde ele está. Ele está junto do Pai Todo-Poderoso, ele está junto do meu Deus, o meu Senhor, ele está junto daquele que eu sirvo, e um dia eu também vou estar lá. Não está perdido, não. Aquilo que nós perdemos, irmãos, nós não fazemos ideia de onde está. Ah, eu perdi o meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi meu filho. Jó, ele não perdeu os seus filhos. Jó sabia onde eles estavam. Estavam com Deus. Se você diz isso, irmão, pare. Você não perdeu, porque Deus ele é poderoso. Irmão,
eu e você conhecemos a história de Jó. Nós conhecemos e entendemos toda essa história, o enredo completo. Mas Deus, irmãos, Ele não explicou para Jó por que ele sofreu. Não explicou. Jó não soube. O diabo, irmãos, apesar que todos os personagens dessa saga de Jó estavam equivocados. Todos eles. Porque o diabo estava errado. Por quê? Porque ele pensava que Jó servia a Deus por interesse. A mulher de Jó, irmãos, ela estava errada, porque ela achou que Deus não era digno de ser adorado no sofrimento. Os amigos de Jó, irmãos, estavam errados, porque eles achavam que Jó só estava sofrendo porque ele tinha cometido algum pecado grave contra Deus. E até mesmo Jó estava errado, irmão, porque ele achava que Deus o massacrava, o afligia simplesmente por afligir. E Deus o restaurou. Mas Deus não explicou isso para Jó. Nem sempre, irmãos, nós vamos ter explicação para aquilo que nós estamos sofrendo. Nem sempre, irmãos, nós vamos ter explicação por aquilo que nós estamos vivendo. Por isso que a Bíblia nos fala que nós somos as pessoas que vivem não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas nós vivemos pela fé. E algumas pessoas chegam para mim e falam: pastor, eu tenho tantas perguntas, eu não obtive resposta ainda de Deus. Eu falo: nem vai ter. Mas muitos dizem isso: olha, eu vou chegar diante de Deus, diante de Jesus, eu vou fazer algumas perguntas para Ele me explicar. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Não vai precisar chegar diante de Deus lá e ficar fazendo pergunta não, porque o céu ele é autoexplicativo. Porque as perguntas lá, irmãos, elas não farão sentido. Não tem sentido pergunta lá. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Aquilo que nós vivemos aqui, irmãos, não é nada comparado às bênçãos que Deus tem para nós lá na eternidade. Então saiba disso, porque Deus ele está aqui e Ele é poderoso, irmão, para restaurar a sua vida, para restaurar as suas finanças, sua saúde, para restaurar os seus filhos, para restaurar o seu casamento, para restaurar as suas amizades, para restaurar todas as coisas. Explicação nem sempre nós teremos. A hora que nós chegarmos no céu, nós vamos saber. Tudo será esclarecido. Mas porque lá no céu, irmãos, não tem sombra de dúvida. Lá no céu não tem confusão. E nesse Deus que nós cremos, irmãos, Ele é um Deus da restauração. Às vezes, a nossa vida, nós gostaríamos que fosse tudo tranquilidade, mas por vezes nós passamos por lágrimas, passamos por dores, passamos por angústias, e todos nós temos isso, dos mais jovens, dos mais vividos. Pode pegar ali Miguel, mais jovem, né? Eu acho que é o mais jovem hoje aqui, a pessoa de mais idade. Todos nós temos lágrimas, todos nós temos dores, todos nós temos angústias, mas Deus ele não trouxe você aqui simplesmente porque hoje é um domingo. Deus ele não trouxe você aqui porque hoje tem culto no domingo, e domingo nós nos reunimos aqui todo domingo. Porque, irmãos, esse não é um simples culto. Deus ele trouxe aqui você porque Deus ele tem um propósito para a sua vida. Cadê os irmãos do louvor? Deus ele trouxe você aqui porque Ele tem um propósito maior. Ele conhece a sua vida, Ele conhece as suas lutas, e Ele está aqui hoje, e Ele é poderoso para restaurar.
E Ele é poderoso para restaurar a sua história. Ele é poderoso para restaurar a sua casa. Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós entendemos. E se hoje você anseia por essa restauração, eu quero convidar você a se colocar de pé. Se tem algo que aflige a sua alma, se tem algo que aflige suas noites de sono, e que você entende que Deus, Ele é poderoso, que sem Ele nós não podemos nada, não somos nada, e que nós precisamos desse Deus para vencer, e que Ele é um Deus da vitória, um Deus da restauração. Eu quero convidar você para vir aqui à frente, que eu vou orar com você. Deus, Ele pode restaurar. Deus é o Deus da restauração. Meu irmão, você não está aqui por acaso. Deus não te trouxe aqui nesta noite por um acaso. Ah, pastor, estou sentindo de ir ao culto. Não, irmão. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui neste lugar. Aquela noite mais longa, aquela madrugada mais longa que você passou recentemente, o Espírito Santo de Deus, Ele estava ali junto de você. E Ele estava ouvindo o teu clamor. O Espírito Santo de Deus, Ele estava trabalhando no meu coração para trazer essa palavra